Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar de Contardo Caligares. Esse psicanalista lacaniano que viveu entre 1948 e 2021, morreu recentemente, viveu, atuou entre a Itália e o Brasil, nasceu na Itália, mas viveu muito tempo aqui no Brasil, conviveu com o Brasil, foi orientando de Roland Barthes no doutorado que fez na área de semiologia. Quero falar um pouquinho hoje sobre psicanálise e religião do ponto de vista do Contardo Caligares. E eu estou trabalhando isso a partir do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, que é um livro publicado aqui no Brasil pela editora Planeta. Eu tenho só 3 citações, mas acho bastante interessante o modo como esse tema aparece no Contardo Caligares. Eu gostaria de ressaltar, de lembrar mais uma vez, já enfatizei isso em outros vídeos que gravei sobre ele, mas ele diz que ele é agnóstico, ou seja, que ou ele não tem fé, ou não crê que Deus existe, ou simplesmente ignora a dimensão religiosa, quer dizer, isso não tem importância, não teve importância, não tinha importância para ele. Mas ele diz algumas coisas bem legais, porque independentemente do psicanalista acreditar ou não em Deus, ele precisa saber manejar, precisa saber lidar com essa questão na sua prática profissional. Então ele diz assim, os rituais religiosos se parecem com sintomas de neurose obsessiva, mas as religiões como visões de mundo, explicações gerais de seu sentido e do nosso, são delírios psicóticos. Então ele vai direto ao ponto aqui. Então ele está dizendo, olha, a religião na sua dimensão ritual flerta com a neurose, com um tipo específico de neurose obsessiva, e flerta também com a psicose, no sentido de que é um delírio. Ele está considerando que a religião então é patologizante ou patológica. Me parece que nesse sentido ele é bastante freudiano. Bom, mas ele diz assim, o que as diferencia dos delírios dos ditos loucos é que elas tiveram e têm sucesso. São delírios compartilhados por multidões. Esse é um problema quando uma multidão delira. É difícil você dizer que a multidão delira. E essa é uma questão muito séria, porque como é que você rema contra a maré se todo mundo vai numa direção e você é o único a ir na direção oposta? Mas o que eu acho que é assustador nessa afirmação é que eventualmente existem delírios coletivos. Acho que um bom exemplo disso, de delírio coletivo, que não é necessariamente um delírio de base religiosa, é, por exemplo, o nazismo. E aí, quando você tem a maior parte de pessoas de um país delirando, com delírios de grandeza, o que é que faz aquele que não está delirando junto com as pessoas? As possibilidades são muito pequenas. E ele diz, com isso, eles cessam de ser propriamente delírios. Como não é um delírio exclusivamente de um sujeito, mas é um delírio de uma coletividade, ele diz, esse delírio coletivo deixa de ser um delírio. Bom, é isso. Então, ele não tem uma visão positiva da religião. E eu gosto da honestidade e da objetividade com que ele trata do tema, porque olha agora então, citando o último trecho, olha o que ele diz. Enfim, uma análise não tem nenhuma razão de acabar com a fé religiosa de um indivíduo, a não ser que seja o que ele ou ela queiram. Mas há uma coisa que uma terapia analítica altera, sim, na fé religiosa de quem quer que seja. Qualquer terapia, como já disse antes, tende a curar a boçalidade missionária. É muito interessante o que ele está dizendo aqui. Então vamos lá, vamos por partes, porque esse parágrafo é bastante denso, tem bastante informação. Então, contrariamente ao que fazem alguns psicanalistas, e eu acho, tenho a impressão, isso é só uma opinião,
de que eles hoje são minoria, talvez tenham sido maioria em outros momentos, essa minoria de hoje, que talvez tenha sido maioria no passado, tende a trabalhar para extinguir a fé das pessoas no setting terapêutico, né? A consciência que tem o Contar do Caligares é que o psicanalista trabalha para o paciente. E se você trabalha para o paciente, você não deve determinar o que é importante para ele. Ele deveria dizer o que é importante para ele, né? Então, a menos que ele queira deliberadamente, diga deliberadamente que ele não quer mais ser religioso, que ele quer extinguir essa dimensão da sua vida, o psicanalista não deveria fazer isso por iniciativa própria, né? Então é isso, enfim, uma análise não tem nenhuma razão de acabar com a fé religiosa de um indivíduo, a não ser que seja o que ele ou ela queiram, né? Então ele está dizendo, olha, nesse sentido é possível seguir o desejo do paciente, né? É ético, é razoável seguir o desejo do paciente. Se ele quer permanecer religioso, que permaneça. Se ele quer acabar com a religião, que seja auxiliado a acabar com a religião, e está tudo bem, né? Certo? Só que tem um porém. Ele diz assim, mas há uma coisa que uma terapia analítica altera, sim, na fé religiosa de quem quer que seja. Qualquer terapia, como já disse antes, tende a curar da boçalidade missionária. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que necessariamente a terapia, mesmo não operando contra a fé da pessoa, opera para que ela deixe de ser boçal. E eu já gravei sobre isso também. O Contardo tem uma concepção muito própria do que é boçalidade. Boçalidade, para ele, é boçal ou boçalidade, né? Boçal é aquela pessoa que quer impor sobre os outros aquilo que é valor para ela, né? Então, ele está chamando de boçalidade missionária. O que é boçalidade missionária? É a prática proselitista de qualquer religião. É você tentar impor a sua religião sobre o outro como algo que é melhor para o outro. Eu tenho uma religião, você não tem a minha religião, então eu devo ter a tarefa de trazer você para a minha religião, porque a minha religião é melhor que a sua. Isso seria a boçalidade missionária de que fala o Contardo, né? E ele diz, a terapia cura desse desejo de impor a minha religião sobre a religião dos outros, né? E acho que cura mesmo, né? É impossível passar pelo processo de terapia e continuar sendo proselitista ou boçal do ponto de vista missionário, né? Então é isso, né? Uma visão tanto quanto original, interessante, de certo modo até curiosa, sobre o papel da religião no setting terapêutico, né? Achei muito interessante, achei que valia a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? É isso aí, espero que você tenha gostado de mais um vídeo sobre Contardo Caligares, esse gênio da psicanálise que esteve aqui tão próximo da gente, que talvez ainda não tenha sido suficientemente reconhecido, né, entre nós, mas provavelmente vai ser no futuro, porque eu gosto demais do modo como ele trata dos temas da psicanálise. A honestidade, a objetividade, a transparência, né, são de fato habilidades muito importantes de Contardo Caligares. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.